Boa noite a todos. Que alegria ver esta casa repleta de encarnados, né? Porque nas últimas vezes nós temos notado pouca frequência. Isso é um bom sinal. É o sinal de que no frio a gente fica em casa, né? No calor nós já saímos à rua. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, escutando a Olga dizer, né, dos seus 37 anos de frequência, ou a Dalva, desculpa, a Dalva falando dos seus 37 anos de pomada do vovô Pedro, eu tô quase lá, viu, Dalva? Estou com 31 anos, viu? 36. 36. E aí batemos no peito, né, dizendo assim, estamos desde quase o início. Isso não vale nada, viu, gente? Porque lá no reino do céu, se tivermos condições de chegar lá, o que será perguntado, na verdade, foi o bem que praticamos. E por falar em reino dos céus, em todas as religiões, em especial as mais tradicionais e antigas, existe a ideia do paraíso perdido, do anjo decaído. Aqui para nós, do mundo ocidental, é usual ouvirmos falar da lenda de Adão e Eva, né? O casal que vivia feliz no paraíso e que por conta da serpente, da maçã e etc, foram expulsos do paraíso. Expulsos para onde? Para a terra. E a história se alonga com relação a isso. Nas outras religiões, em especial as mais antigas, existem ideias correlatas do paraíso perdido. Na doutrina espírita, nós não falamos de paraíso perdido. Porém, nós temos duas obras muito interessantes. Uma, Missionários da Luz, e a outra, Caminhos da Luz, aonde se fala a respeito de um mundo chamado Capela, na constelação de Cocheiro, e que, milhares de anos atrás, estava num período de transformação do mundo, e que, naquela época, havia um grupo de espíritos que não estavam enquadrados na situação evolutiva daquele mundo, daquela época. Aí, o nosso Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, vai até Capela e convida a este grupo de espíritos que não poderiam ficar mais naquele mundo se eles não gostariam de ajudá-lo no projeto de um novo mundo, que é a Terra. Para que eles, com o conhecimento que tinham, pudessem impulsionar o novo mundo. Então, centenas de milhares de espíritos, oriundos de Capela, vieram para o planeta Terra. Nos dizem os espíritos que foram eles que contribuíram para a criação ou formação das nações antigas. E ao analisar a história antiga do nosso mundo, em especial através da arqueologia, existem povos que fizeram tanta coisa, aparentemente desconexas da capacidade científica da época. Como, por exemplo, até hoje está a dúvida, como que os egípcios construíram as pirâmides. Ou como, por exemplo, algumas civilizações da região andina, aqui na América do Sul, foram capazes de levar água em centenas de quilômetros, morro acima. Como também algumas
práticas da medicina e até mesmo práticas cirúrgicas, sem ter o devido conhecimento. Então, Emmanuel nos diz que os vikings, os egípcios, povos da região andina, alguns povos aqui também da América do Sul e outros povos tiveram no seu berço os chamados exilados de capela, que eram espíritos de conhecimento, mas de pouco amor. Por isso que eles não puderam ficar em capela. Qual era o momento de capela à época? Era a migração do estado de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Estão acompanhando o raciocínio? Estamos em pleno século XXI. Já ouviram falar que o planeta Terra está ingressando na nova era, sendo essa nova era o status ou estado de mundo de regeneração? Já ouviram isso? Sim. Então, estamos na mesma situação hoje que Capela esteve. Daquelas centenas de milhares de espíritos que vieram para cá, que se aprimoraram, que desenvolveram em si o amor, ganharam o direito de voltar para a capela. Mas muitos escolheram ficar por aqui, porque se identificaram com o novo planeta. A ideia do paraíso perdido ou do anjo decaído nada mais é do que a recordação ou a reminiscência desses espíritos que vieram de lá para cá, que traziam consigo essa impressão do anjo decaído, entendendo que para eles, da mesma maneira que para nós, as reencarnações seguiram a mesma regra que ainda atua sobre nós, que é esquecimento do passado. Então, os capelinos não lembravam de onde tinham vindo, principalmente quando reencarnados. Mas, no estado de erraticidade, ou seja, aquela situação em que o espírito está no mundo espiritual, eles recobravam essa recordação. Estamos às portas de uma nova era. Concordam? Todo mundo acredita? Sim. Tudo bem. Mas quando isso vai acontecer? Já está acontecendo. Já está acontecendo? Quando ela finaliza? Aí a gente não sabe, né? Segundo Francisco Cândido Xavier, lá pelos idos de 1985 e 1988, tendo sido questionado sobre a duração desse período de transformação, ele disse que seria algo em torno de 500 anos. De lá para cá, transcorreram-se 40 e poucos anos. Nós ainda temos pelo menos 450 anos pela frente. E a gente está achando que já chegou, né? Para entendermos o quanto ainda nos falta para chegarmos a essa situação de regeneração, todos aqui, acredito eu, têm o Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Se não tem, aproveita e compra ali na livraria, tá? É baratinho. É mais barato do que cachorro-quente duplo com 2 salsichas. Tudo bem? Mais em conta que a pizza. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio
é assinado pelo Espírito da Verdade. Abrindo parênteses, para quem não sabe, o Espírito da Verdade é Jesus, sem discussão. Então diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre a superfície da terra, semelhantes às estrelas que caem do céu, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Isso aqui, lá pelos idos de 1864, tá, gente? Continua. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados, em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E continua, vamos ler daqui a pouco. É chegada a hora que todas as coisas devem ser restabelecidas, ao que sempre deveria ter sido. Restabelecer o quê? Restabelecer o quê? Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: onde está gravada a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então, todo ser humano, em qualquer quadrante do universo, tem na sua consciência a lei de Deus. Porém, com as nossas escolhas, com os nossos delitos e também com os nossos acertos, nós fomos gradativamente esquecendo a lei de Deus, que naturalmente está gravada na consciência. Então diz o Espírito da Verdade, que é Jesus, que está na hora de restabelecer o quê? A lei de Deus, que está onde? Na consciência. Continua aí. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, todos nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade do universo a outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, em fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, qual é a questão que precisa ser restabelecida? Amai-vos uns aos outros. É a mesma situação que aquelas centenas de milhares de espíritos que há milhares de anos atrás, lá em Capela, precisavam entender. E nós estamos nessa situação. Amai-vos uns aos outros. É fácil amar? É, né? Duvido. Porque aqui no Livro dos Espíritos, na questão 886, nós vamos encontrar Kardec perguntando ao Espírito da Verdade o seguinte: não é que eu sou bom de decorar não, tá? É porque ontem eu fiz uma palestra justamente sobre esse mesmo tema e fica fresco na nossa cabeça. Então tem que pesquisar, né? Questão 886,
que o Péricles sabe de cor e salteado. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus a entendia? A resposta é curta. Porém, depois existe um comentário de Kardec que é longo, mas nós não vamos ler o comentário, só vamos à resposta. E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é amor. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E agora era a hora de alguém levantar a mão e perguntar assim: mas afinal de contas, o que é benevolência? Porque a pergunta é, segundo Jesus, qual o verdadeiro sentido da caridade? E segundo nós, qual é o sentido ou significado que damos para a caridade? Na maioria das vezes, acreditamos que caridade é apenas, pura e simplesmente, transferir patrimônio de uma mão para outra mão, não é isso? Houve um episódio, a questão de mais ou menos uns 2 meses, conversando com uma grande amiga que há muito tempo realiza um trabalho muito interessante na periferia da nossa cidade, e ela lamentava a diminuição do número de marmitex que eles estão fazendo no final de semana para distribuir. Chegaram ao ponto de distribuir no domingo mais de 500 marmitex. Hoje eles não fazem 30. E ela lamentando. Ah, bom era naquela época, que a gente trabalhava bastante. Distribuíamos mais de 100 cestas básicas. Hoje, nem 30. Eu falei, que bom. É sinal de que a miséria acabou. É sinal de que as pessoas estão se virando por conta própria. E aí, ela ainda não percebeu que distribuir marmitex não é caridade, é filantropia. É só transferir patrimônio de uma mão para outra. Só isso. Porque, segundo Jesus, é benevolência para com todos. E buscando a definição no dicionário Aurélio de benevolência, pasmem vocês, benevolência é tolerância. Tolerância para com todos. Quem aqui já perdeu a paciência com alguém? Fica sentado, só para eu ver. Todos nós. Benevolência para com todos é a primeira regra da caridade. Tolerância para com todo mundo. Depois que você identifica, compreende a importância da tolerância, ao mesmo tempo, indulgência para com as imperfeições alheias. Nós somos extremamente indulgentes para conosco. Não é isso? Mas para com o outro não. Eu aceitaria isso de todo mundo, menos de você. Já falou isso para alguém? Já pensou isso de alguém? Indulgência para com as imperfeições alheias é entender que todo mundo tem o direito de errar. E perdão das ofensas. E no perdão das ofensas, ele não diz assim, perdão das ofensas para A, B ou C. É para todo mundo. Até para si mesmo. Até para si mesmo. Então, enquanto nós não entendermos que é preciso benevolência, indulgência e perdão, não vem mundo de regeneração.
Não vem. Porque quem faz a característica do mundo são os cidadãos desse mundo. Quem faz a característica do planeta Terra somos nós. E geralmente temos o hábito de culpabilizar os outros pelas coisas como estão. Ah, o país está do jeito que está porque fulano é bolsominion. Ah, o país está do jeito que está porque fulano é vermelhinho. Ah, o país está do jeito que está porque o político rouba. O país está do jeito que está porque fulano não faz nada. Tá. E você? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Simples. No seu círculo de relacionamento. No seu círculo de relacionamento. Há pessoas que olham as estrelas e querem voar até elas, mas continua com o pé grudado no chão, porque não sabe voar. Queremos a angelitude, né? Queremos desencarnar. Muita gente quer desencarnar logo, porque já está cansado da vida, e acha que vai chegar do lado de lá, que na verdade não é tão lá assim, é aqui do lado, o mundo espiritual, e será recebido por um coro de crianças angelicais, com Jesus à frente, dizendo assim, seja bem-vindo de volta. Vai ser não, filho. Não vai. Porque o que importa não é quantas orações você fez, quanta pomadinha produziu, quanta pizza fez, quanto marmitex distribuiu. Isso é filantropia. O que importa é o que você fez no seu cotidiano com as pessoas que convivem com você. Com você. Porque é muito fácil ser indulgente, benevolente, indulgente e perdoar o outro de fora. Mas dentro de casa é complicado, né? Complicadíssimo. E nos diz Joana de Ângeles que o ódio é o amor mal resolvido. Quantas situações em que existia o grande amor incondicional da vida, que por uma situação qualquer virou a grande desgraça da vida. Né? Só que vai ter que restaurar, em algum momento, de alguma maneira, o amor mal resolvido. Simples assim. Por isso diz Jesus para Simão Pedro, quando pergunta, Senhor, diz a lei que eu devo perdoar o meu inimigo 7 vezes. Está correto isso? E Jesus lhe responde, não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que é o equivalente a 490 perdões, que devem ser exercidos diariamente. Numa conta simples matemática, se dividirmos 490 por 24 horas, que são as horas do nosso dia, seria o equivalente a quantos perdões por hora? Quem me ajuda a fazer a conta? Dalva, que é bom de cálculo. 490 por 24. Que maquininha. Se fosse só 20 horas, 490 dividido por 20, daria o equivalente a 22,5. Vamos arredondar isso, seria o equivalente a 25 perdões por hora. Uma hora continua tendo 60 minutos, né? Seria o equivalente, então, a um perdão a cada 3 minutos. Então, a regra é essa? Perdoe uma vez a cada 3 minutos? Porque para você perdoar uma vez a cada 3 minutos, você tem que se ofender a cada 3 minutos. Essa é a regra? Não. A regra é não se ofenda, para não ter que perdoar. Não se ofenda.
para não ter que perdoar. Leve desaforo para casa, sim. Leve. E trate o desaforo dentro do tribunal da sua consciência. Lembrando que os Espíritos do Senhor, que são as forças do céu, se unem nesse momento por toda a terra para dizer: os tempos são chegados. Mas quando ainda vemos, em pleno ano de 2022, as pessoas se degladiando por política, por esporte, por nada. Está me olhando com essa cara por quê? Vocês já viram isso? As pessoas cada vez mais violentas no trânsito, com pressa de chegar, burlando as regras, como, por exemplo, não ultrapasse no sinal vermelho. Como, por exemplo, amarelo não é acelera que dá. Tira o pé para parar. Como, por exemplo, vou parar aqui só um pouquinho, mesmo sendo proibido. Sabe aquela coisa de que eu e a Dalva já temos o mérito de ter, né? Estacionamento para idoso, né, Dalva? Que é libertador, é uma maravilha, você bota o cartão ali. Não, vou parar aqui só um pouquinho. Tem muito velho por aí, não vai fazer falta. Então, se queremos um mundo melhor, se queremos que o reino dos céus aconteça com mais brevidade, está na hora de entendermos que é preciso benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com os chamados exilados de Capela. Porque quando o planeta Terra chegar na condição em que o mal estiver equiparado ao bem, porque essa é a condição, equilíbrio entre as duas forças, alguém chegar, bater no nosso ombro e dizer assim: então, meu filho, bye bye. Não dá para ficar aqui. Aí você vai para o mundinho, né? Ou nós vamos para o mundinho, que não vai ter nem secador de cabelo, nem chapinha antifrizz, não vai ter forno de micro-ondas, iFood nem pensar. Não, o mal do século agora é o celular. Celular, isso não vai demorar. Nós vamos ter que ir para um mundo na condição que o planeta Terra estava antes da época de Moisés. Nem ar-condicionado tinha. Panela de pressão, foi inventado no final do século XIX. Será que seria legal? Sabe querer comer um X-Bacon? Aí você tem que matar o boi, cortar a carne, picar a carne para fazer o hambúrguer, matar o porco, tirar a panceta do porco, defumar para fazer o bacon. Só para garantir o seu X-Bacon. Então não vai ter X-Bacon. Não vai ter. Então, pelo sim, pelo não, no nosso benefício pessoal, vamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Conforme falamos para a Dalva, somente em novembro, infelizmente, estaremos de volta, porque estaremos com atividade aí à noite, que nos impedirá de estar aqui. Porém, o nosso pensamento sempre está conectado com essa casa, que é a primeira casa espírita que eu frequentei quando cheguei em Campo Grande, há 38 anos. E a Maria Faustino Ney já estava aqui, fazia décadas. Que Vamos Jesus ver se ele não nos vai voltar com o passe muito mais caro, né, às vezes.